que lá vem spoiler. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo. Muito prazer, esse aqui é o Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoilers de filmes, séries e tudo mais da indústria do entreter. Eu sou o Renato Sansão e o nosso papo de hoje tem bonecos de fantoche, tem Nova York dos anos 80, tem Benedito Cumberbatch e tem, sabe mais o quê? Tem Lariche Legal. Oi, galerildes, como é que vocês estão? Temos também Marcos Benedito, o seu, o nosso Marcudo. Olá pessoal, tudo bem? Marcudo, tudo bem? Você que tá vendo aqui meu fundo, meu cenário novo, você reparou? Não reparei o que tem aí. Ah, você reparou que eu me arrumei? Ah, tô bonitinho, já vesti não sei o que e botei meu cabelinho de frente, tô bonitinho, de lado, tô bonitinho. Vocês não estão vendo, mas o Marcudo tá dançando aqui comigo, hein? E temos também Maria Paula Marques. E aí, Maria? Oi, gente, eu prometo que hoje meu áudio vai estar melhor. Foco, força e fé. É isso aí, Maria. Ó, gente, estamos reunidos hoje aqui para falar de Eric, minissérie em 6 capítulos que chegou na Netflix na semana retrasada e que desde então vem se mantendo firme e forte, assim como o áudio da Maria, no top 10 das mais assistidas do Tudum. Bom, gente, já a gente vai deschavar a série por aqui nos seus mínimos detalhes e dar o nosso veredito. Mas antes tem um recadinho importante. Aproveite para seguir a gente na sua plataforma de podcast favorita e dar 5 estrelinhas mágicas para ajudar a levar a palavra para outros fãs de filmes e séries como você. Ah, e nunca é demais avisar que, assim como o nome já diz, nós teremos spoilers por aqui, mas pode ficar tranquilo que a gente não é maluco, que nem o Vincent, e dá um sinal piscante antes de começar, combinado? E vamos que a peteca não pode cair! I'm working on a new puppet. If we can get him on the show, then that girl will see him. He'll know how much we want him to come home. You're going crazy. He's the monster that every child wants when they are lost and need to be found. This is Edgar's idea. Muito bem, meus amorecos, o negócio é o seguinte. Eric é uma série que nasce da mente de duas mulheres deveras interessantes do showbiz, hein? A primeira é a roteirista e showrunner Abby Morgan, que já venceu o Emmy e roteirizou produções potentes como os filmes Dama de Ferro e Shame e também as séries River e The Hour. A segunda é a diretora Lucy Forbes, das séries The End of the Fucking World, In My Skin e também This Is Going to Hurt, que eu gosto muito. E queridos, cabe uma curiosidade aqui, hein? A trama de Eric é ficcional, mas foi construída como se fosse uma colchinha de retalhos feita com inspirações verdadeiras. Por exemplo, o desaparecimento do Edgar foi baseado em casos reais que Morgan ouviu quando era criança e vivia lá no Reino Unido. A escolha de Nova York como cenário veio dos tempos que a showrunner trabalhou como babá na cidade. E o programa infantil Good Day Sunshine foi inspirado, sabe em quê? Em Vila Sésamo e por aí vai, né, Maria? Sim, eles se inspiraram ali também, claramente, nos Estados Unidos nos anos 80. A diretora escolheu também Nova York como seu cenário, né? Porque a showrunner trabalhou como babá na cidade, então ela traz também toda essa ambientação muito legal dos anos 80 aí nos Estados Unidos, né? Que foi um ano bem controverso, cheio de loucuras acontecendo naquele lugar, né? A gente tinha Reagan, o nosso George Bush pai, corrida armamentista, os Estados Unidos então tava com um peso bem grande naquela época. E é muito legal como ela retrata isso aí na série. Muito bem lembrado, Maria. Gente, entrando na trama da série, eu vou pedir para nossa Lariposa ler a sinopse e conta pra gente sobre o que é Eric, Lariposa. Eric conta a história de Vincent Anderson, que trabalha com marionetes em um programa infantil que passa na televisão. Um dia, o seu filho Edgar sai a pé de casa para ir para a escola e desaparece sem deixar vestígio na grande cidade de Nova York, lá nos anos 80. Em um casamento fracassado e muito dependente do álcool, o Vincent fica desesperado e aposta todas as suas fichas na busca incessante pelo filho, com a ajuda do monstro chamado Eric, que dá o nome à série. Muito bom, hein, Lariposa? Olha só, queridos, o elenco é caprichado e tem pelo menos um grande nome, né? Benedito Cumberbatch, ator britânico de 47 anos, que tem jornada dupla aqui, né? Além de dar vida a Vincent, é dele a voz do monstro Eric. Gente, junto com ele temos a veterana Gaby Hoffmann, lá de Lakers, A Hora de Vencer,
Transparent e, claro, Todos Dizem Eu Te Amo, e que aqui vive sua esposa Cassie. Temos também o Dan Fogler, lá de Animais Fantásticos, como seu sócio Lenny. Temos também o David Denman, o eterno Roy, lá de The Office, como capitão de polícia Creep, como ele mudou, né, gente? E também o surpreendente e hipnótico Macallan Belcher III, lá de História de um Casamento, e também de Ozark, como o inspetor Michael Letroit. Quero saber, gente, se tem mais alguém desse vasto elenco que chamou a atenção de vocês. Eu ficava olhando o Macallan Belcher III, ele me parecia familiar, mas a única produção que eu lembro que eu vi que ele participou foi One Piece. Ele faz um Homem-Peixe, ele tá totalmente diferente lá, totalmente maquiado, né? Mas eu quero destacar aqui o Mark Gillis, que faz o William, que é um personagem que tem pouco tempo de tela, mas proporciona alguns dos momentos mais bonitos da série. Eu quero destacar, não é nem por uma atuação estupenda nem nada, mas eu não posso deixar de passar em branco aqui o português José Pimentão, que faz uma participação muito fixe, boa da gira, que ele é ali o cara que vai acolher a mãe do Edgar e tal. E era um rosto que eu pensava, da onde que eu conheço ele? E depois, naquela pesquisinha básica, eu descobri que é o português de 1899, também da dona Netflix. Muito bom, minha gente, ó. E antes da gente começar nossa resenha Vera por aqui, eu tô curioso, hein? Vou pedir pro Marcudo ativar a sabedoria das multidões pra gente saber o que público e crítica tem achado de Eric. Solta aí, Marcudo. Sansá, dá pra dizer que Eric vem dividindo bem as opiniões nos agregadores de notas. Olha só, a série conta com 7 de 10 na IMDb, 61 de 100 na Metascore, 3.6 de 5 no Letterboxd, e no Rotten Tomatoes conta com a aprovação de 71% da crítica e 63% do público. Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa nessa bagaça, que é, claro, a opinião do Senta que lá vem spoiler. Então, dona Lari, faça as honras da casa e conta aqui pra gente, ainda sem spoilers, você gostou, amor, ou dá pro gasto? Olha, eu gostei da série. Ela tem os seus altos e baixos, mas o saldo final é que eu curti ter assistido. Ela tem uma atuação excelente do Benedict Cumberbatch. Eu achei, além do trabalho do pai do Edgar lá, desamparado, desesperado com tudo que aconteceu na vida dele de negativo, ele tem um trabalho vocal estupendo como o monstro Eric. Eu achei bem legal mesmo. Dá um tempero a mais na série a participação desse monstro. Embora tenha algumas coisinhas para pontuar depois, mas eu vou deixar para vocês, tá? Eu gosto dessa abordagem do trabalho com os bonecos do programa Good Day Sunshine. Eu acho algo bem do bacaninha. Só que, ao mesmo tempo, é algo que incomoda quando a gente não sabe qual que é o caminho que a série quer seguir. Se é para ser leve, se é para ir fundo nas temáticas pesadas que surgem a partir do desaparecimento do Edgar, né? Então, nesse sentido, parece que o tom da série não se decide muito bem por onde ele quer caminhar. Mas eu vou apontar algumas coisinhas boas primeiro, como a Nova York dos anos 80, a dor dos pais de não saberem onde está, nem como está o filho, é bastante palpável. E dá um toque especial o papel do detetive, com um monte de camadas, nem todas bem desenvolvidas, infelizmente, mas traz um peso interessante para o desenrolar de toda a trama. Marcudo, nem amei nem dá pro gasto, eu vou deixar aqui no gostei, e eu vou começar com um negócio que eu tava falando com a Maria, antes de apertar o REC, que é essa coisa de episódio de 1 hora, né? Por mais que a gente tenha uma minissérie em 6 episódios, você fala assim, cara, 6 é tranquilo, eu faço 2, 2 e 2, ou 2 leva de 3... Só que 1 hora de episódio, cara, é um negócio bastante puxado pra algo que você inicialmente não tá pensando em colocar tantas fichas. A gente tava falando ontem, né, sobre Casa do Dragão. E Casa do Dragão a gente já investiu um tempo, né? Já investiu, cara, em várias temporadas de Game of Thrones. A gente tá predisposto a dedicar 1 hora por episódio pra assistir um por semana. E Eric, eu não sei se tem toda essa pompa, né? Pra gente chegar, começar a ver. O começo é meio moroso, né, Marcudo? A gente tava falando sobre isso. E eu tenho a impressão que muitas das notas baixas nos agregadores é de gente que sequer terminou. De gente que sequer foi até o final do 6º episódio da série. Acabou ficando pelo caminho. E eu confesso que se a gente não fosse gravar, talvez eu tivesse sido mais uma dessas pessoas, né? Mas eu queria levantar aqui, primeiro, alguns pontos positivos. A Lari já trouxe aqui, né? A ambientação dos anos 80 é muito bem feita, né? É muito interessante. Eu acho que tem algo de muito digno, bastante honesto, a forma como a série trata o preconceito com os gays naquela época, que existe até hoje, o preconceito com as pessoas pretas naquela época, que existe até hoje. Em determinado momento a gente vai ver uma intersecção dessas duas coisas, e isso é feito de forma muito competente.
Gosto demais do casting, gente, um baita trabalho. O elenco é muito bom de uma forma geral, não todo mundo, a gente fala mais sobre isso já já. Mas o elenco de apoio eu gostei demais, sobretudo a metade da série de investigação, né? Aquela coisa policial, capitaneada pelo inspetor, feito pelo Macallan Belker III, que é praticamente o protagonista da série. Né, quando ele tá em tela, eu me interesso por tudo que tá acontecendo. O olhar dele tem uma certa dor, ao mesmo tempo uma certa doçura, tem obstinação. Então a forma como ele carrega esse personagem é bonita de ver, né? O relacionamento amoroso dele, como ele precisa guardar vários sentimentos, um pouco encurvado em cena em vários momentos. Então acho que ele faz até muito com esse papel, ficando acima do Benedict Cumberbatch. Lara, eu vou até discordar um pouquinho de você, o trabalho de voz dele, de fato, é excelente, né, dublando o monstro, como ele é bom, né, em várias coisas, só que a atuação dele, pra mim, deixou um pouco a desejar. A esposa dele não funciona, o pai não funciona, a mãe não funciona, então aquele núcleo é todo muito chato, incluindo o filho. Agora, o lado B da série é excelente, né? Aquele submundo, a discoteca, que o detetive vai voltar várias vezes, é muito bem feito e chama bastante atenção. Por fim, o monstro imaginário, né? O Eric, que dá nome à série. Na minha opinião, ele não consegue nem ir pro lado Donnie Darko, sabe? Ser assustador, ser incômodo, ser uma coisa que a gente fala, nossa, que coisa estranha, e nem ser aquela coisa mais Birdman, né? Aquela coisa mais fantástica, que você fica impressionado quando aparece em tela. Então, eu achei um pouquinho Vale da Estranheza, esse monstro, e pra mim ele pareceu um Sully lá de Monstros S.A. genérico, um Sully da Shopee, Marcudo. Não sei se você vai concordar comigo nessa, mas eu vi mais ou menos assim. No geral, uma série bacana, uma boa adição de catálogo na Netflix, mas poderia ter ido muito além. Eu gostei da série, mas eu acho que a jornada é melhor do que a conclusão, por uns motivos que eu falo mais pra frente. Mas, ao contrário do Sansa, é uma série que conseguiu me prender no começo, primeiro pelos personagens. Eu achei interessante ver o Benedict Cumberbatch, porque eu até brinquei no grupo que o personagem, o Vince, logo de cara ele é insuportável, e ele é estadunidense, sendo que o Cumberbatch é britânico. Isso pode ter ajudado na composição, talvez, né? Mas ele é um personagem que começa difícil, vai ficando cada vez mais intragável durante a série, porque ele entra naquela espiral de luta e autodestruição. E eu acho que a série sabe trabalhar muito bem as raízes disso e as consequências. Então, como estudo de personagem, eu acho que funciona bem. E ao contrário do Sansa, eu acho que o Cumberbatch vai bem demais. Aliás, ele tem 3 vozes, né? Tem a original, tem o Eric, tem aquele primeiro boneco também. E eu concordo com o Sansa, que tem coadjuvantes muito bons. Realmente, o personagem do Macallan Belcher III e é um deles. O personagem criativo do Vincent, o Lane, que é interpretado pelo Dan Fogler, que é um personagem que tem uma doçura por fora, mas depois a gente vê que tem certas questões ali. A ambientação realmente é boa e a série parte daí para tratar de vários temas que nem saúde mental, relacionamento entre pais e filhos, especulação imobiliária, gentrificação, racismo institucional, homossexualidade, né? Algumas com mais ou menos profundidade, algumas de forma meio problemática, mas tem um esforço aí. Eu só acho que o roteiro tem uns problemas, especialmente chegando no final, mas de novo, como eu disse, eu acho que a jornada fez valer a pena. Olha, Sansa, eu tô contigo. Eu acho que eu já vi o Cumberbatch sendo um viciado, eu já vi o Cumberbatch fazendo distorção de vozes, eu já vi ele sendo um super-herói, eu já vi muita coisa dele e eu acho que eles fizeram um bingo com esse cara nessa série, sabe? O que ele sabe fazer? Vamos colocar aqui. É a mesma coisa eu sinto também com a ambientação dos anos 80, mas essa é a parte que realmente funciona pra mim, né? Foi ali, ela trouxe tudo que dava pra trazer, né? Trouxe a crise de AIDS, epidemia de crack, enfim, é muito interessante essa ambientação e pra mim o ouro da série tá aí. E é por isso que eu não desgosto tanto, mas pra mim ela não funciona. O final, assim, até o final eu tava tipo, meu Deus, não vai acabar. E eu acho essa sensação muito engraçada, porque a gente tava aqui, ó, eu acho que o Marcudo tava com a gente também, falando de Ripley, que tem também de 50 minutos a 1 hora de duração, e são, acredito, 8 episódios. E aí, a gente não teve esse sentimento, né? A gente até fala que ela é uma série um pouco lenta, mas ela foi uma série que funcionou completamente pra mim do começo ao fim. Eu não tive nenhum momento ali, apesar das peruquinhas meio nada a ver, que aqui também tem umas peruquinhas nada a ver, né, mas fica aí pro pessoal identificar na série, mas ela funciona completamente bem, porque ela tem um roteiro, ela tem uma magia especial que sei lá onde é que ficou realmente, eu fiquei incomodada com aquele Sullivan do Multiverso da Loucura. Gente, ainda sem spoilers, eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais do monstro, né?
se a feitura dele, né, a criação ficou interessante. Lara, eu confesso que no começo me incomodou mais, mas ao longo da série, com o passar do tempo, acho que eu fui adaptando, acostumando ao tom de voz, à postura, aos momentos que ele ia aparecer, já dava meio que pra prever, e pra mim passou bem, assim, passou até ok. Queria saber se você gostou, né? Você que gosta muito da Disney, da Pixar, né? E tem uma semelhança com o Sully, né? O Sully da Shopee. Se você gostou, se o monstro te convenceu, afinal de contas, o nome da série é Eric, né? Eu fiquei confusa com o monstro, na verdade. Eu gosto dele porque eu acho fofo essa caracterização, a voz do Benedict. Isso eu achei muito legal mesmo. Mas o fato de ele existir dá uma amenizada em todos os temas tensos da série. Então, tipo, ele é tão colorido, ele é tão vivaz ali, que não me convenceu muito diante de tantos problemas que aquele cenário controverso nos apresenta, que eu fiquei patinando enquanto eu assisti a série, do tipo, é pra ser fofo e querido e ai, que legal, quero te abraçar, ou é pra tipo, cara, é um monstro interno do personagem, que cabreiro, como que ele vai lidar com isso, assim. Então, trouxe mais confusão do que um conforto. Eu gosto do Eric, eu gostei quando ele apareceu, achei meio inesperado, derrubando o Vincent da cama daquele jeito, né? Ele é a criação de uma mente que tá doente, né? Então, imagina você conversando. A gente vive conversando com a gente mesmo, a gente vive pensando. Só que nesse caso, quem ele tá conversando com ele mesmo é um monstro, né? Porque ele criou um monstro, porque ele se vê como um monstro. Eu acho que tem várias camadas interessantes, sim, no Eric. Esse debate é muito interessante e a gente já vai entrar nele, mas antes... E atenção, pessoal, a partir daqui a gente vai falar sobre spoilers da série. Então, o recado tá dado. Muito bem, queridos, agora que o Marcudo liberou os spoilers, obrigado Marcudo, podemos falar com mais detalhes de roteiro, direção, fotografia, trilha sonora, o ótimo design de produção e, claro, das muitas atuações dessa minissérie aqui. E, gente, eu quero começar a nossa resenha pelo peso mais pesado dessa produção, Benedito Cumberbatch em jornada dupla, hein? Quero saber se ele segue com 100% da sua admiração ou deixou um pouquinho a desejar, Maria. Eu sou fã, eu gosto muito dele, eu acho que eu adorava Sherlock, ele entregava tudo pra mim ali em Sherlock, mas eu acho que eu tô vendo muitas vezes ele fazendo quase a mesma coisa, né? Aquele gênio incompreendido, aquele daddy issues mal escrito que ele teve, sabe? Eu acho que tudo isso... Beleza, é a construção para justificar o Eric, mas aí o Eric tá ali personalizado pra gente, né, em forma de um monstrinho. Só que ele não evolui o personagem pra mim e pra mim não é nada crível a maluquice que ele coloca na cabeça dele, que ele precisa botar o boneco lá na Vila Sésamo. É muito bizarro e eu acho que ele é um cara ótimo, ele é um cara excelente, ele chama, né, ele atrai o público. As pessoas têm ele em diversas culturas pop aí, que é uma coisa que vai sempre trazer audiência, e o cara é bom, mas eu não sei, pra mim ele é o ponto fraco, ele e o Edgar são os pontos fracos da série, e foram as pessoas que fizeram me revirar os olhos ali. Olha, eu tô com um marcudo nessa aqui, porque pra mim o Benedict Cumberbatch é um ator que eu curto demais acompanhar, eu acho ele sempre assertivo, e eu acho que aqui ele foi também, tá? Eu gosto da atuação dele, e curto também ele ser um tanto detestável em alguns momentos, eu acho que condiz com o personagem. O que acontece, a verdade é que ele é prejudicado pelo roteiro, que não desenvolve bem todas as façanhas que ele pode apresentar. Eu também tô nessa, eu acho que ele é muito bom ator, ele cria um personagem insuportável, pelo qual eu consegui sentir empatia, porque dá pra entender porque ele criou essa casca, que quando a gente vê como são os pais dele, né, o relacionamento com a esposa e com o filho acaba sendo tóxico por causa dessa personalidade dele, que é tão forte, que dá vazão ao Eric. Fisicamente muito bom, ele tá sempre se mexendo, sempre falando, sempre bebendo, sempre se drogando, então ele não para, ele não dá um respiro, isso aumenta a sensação de incômodo, e no fundo ele reproduziu a relação dele com o pai, com o filho Edgar, né, mesmo sem perceber, os dois tinham medo dos pais. Eu queria falar um pouco do roteiro, que a trama é interessante, né, a gente vê como cada elemento vai se entrelaçando, só que eu não gosto muito desse formato meio procedural da série, né, procedural é aquela série que cada episódio tem um caso diferente, né, e Eric é meio que assim, porque o primeiro episódio apresenta os personagens e o problema, aí no segundo episódio tudo indica que é o zelador que sumiu com o menino, aí resolve.
No terceiro, tudo indica que é o Vincent, aí resolve. No quarto, tudo indica que é o Lenny, e por trás tem a história dos outros policiais, fica tão pra trás que a gente meio que acaba esquecendo. Então tem várias coisas acontecendo no pano de fundo, e na primeira camada fica aquele lado criminoso do dia. E é uma série que se propõe a ser um suspense, eu acho que isso funciona bem até o Edgar voltar a aparecer. Porque até então a gente fica especulando quem pegou, será que ele tá vivo e tal. Mas depois que ele aparece, eu não senti nenhum receio de que ele não fosse resgatado. Então a série prejudicou essa parte da história, que é metade da trama, né? No último episódio, teve um instante que eu fiquei achando que o Edgar realmente tinha morrido, o que seria condizente com o que aconteceu lá, porque uma mulher adulta morrer, aquela criança indefesa morreria mais fácil ainda. Mas eles forçam muito a mão no final feliz. É tudo conveniente demais, né? O investigador, que vira um super-herói, ele vê num único vídeo que tem o garoto negro desaparecido, transando com o vice-prefeito, aí ele é morto pelo policial corrupto e jogado no caminhão de lixo, onde tem o corrupto do lixo também para resolver. É tudo tão redondo, que para mim faz a cura e fica meio, fala sério, porque foi isso que me incomodou no final, esse excesso de final feliz, entre aspas, mesmo porque tem o suicídio do Lenny, que é um momento mais pesado. Bom, Marco, partindo disso, eu concordo com você em várias partes, mas principalmente a parte que eu fiquei mais chocada, que eu cheguei a rir, assim, parecia que eu tava assistindo uma outra coisa, foi realmente o menino saiu de lá depois de ter nadado nos dejetos nova-iorquinos, limpo, cheiroso, com o cabelo brilhoso, aí ele tá sentado lá, pede uma rabanada, e tá sentado numa lanchonete vendo o pai dele interromper um protesto importante, porque, o pai dele entra lá vestido de Sullivan, de Eric, e pra mim, a trama principal, ela é exatamente aquela cena, ela interrompe o que de fato importa naquela série. Ai. E aí ele entra lá, começa a citar Tolstói, aí o menino conta pra... Um menino de 11 anos, gente, que desenhava predinho no porão do zelador dele, que também, gente, que horas que ele fez isso? Tome! Como é que ele fez um mapa pra onde ele tava indo? Totalmente aleatório aquilo ali. E aí só mentes criativas se entendem. Gente, é muita forçação de barra. Aí o menino sai, nem termina de comer a rabanada bonitona dele lá, sai correndo, vence o pai na corrida e vamos ser felizes, papai tô no rehab. Aí depois ele volta do rehab e vai falar com o papai dele que é um projeto de psicopata americano, só que não passou tanto creme na cara, né? E aí o cara vai lá e fala, não, filho, eu estou muito ocupado. E aí ele vai lá e conta a historinha dele de por que ele criou os fantoches dele. Meu Deus, como a trama principal me irrita. Eu fico indigesta com aquilo tudo que tá acontecendo ali. Tome! Eu fico, gente, pra quê? A gente tem, assim, Eu concordo que o procedural é chato. E aí, o que me incomoda também é isso. Parece que tem um monte de personagem ali em volta do Eric, em volta do Vincent, desculpa, que eles estão ali só pra virar suspeito, meu. Eles colocaram lá o melhor amigo do cara. Aí a gente primeiro entende toda aquela trama que, o Vincent é um babaca, ele é um ridículo, eu não acho que o cara tava errado de demitir ele. Enfim, é uma mistura de coisas muito, muito ruins que resultam aí nesse ofuscamento dessa trama que, em tese, era pra ser melhor, né? Que é essa segunda via aí com o McKillen III, que ele traz todo esse peso pra série. Ele é, de fato, quem carrega o peso da série, né? Obviamente não é legal ficar vendo o Vincent, né, com seus problemas de vício e drogas, mas o ouro da série tá ali, ele tá mostrando toda uma possível grande conspiração de violência policial, de corrupção, desmantelando uma grande organização criminosa, porque ele foi atrás do menino que realmente a gente se importa, que é o menino que eu torci pra acharem, não o Edgar que tava pintando parede, que seguiu um cara aleatório. Chega! Então, assim, é muito ruim pra mim a parte do Edgar, e eu queria ter entendido melhor essa conexão, porque, assim, a gente viu que o pai do Vincent tá meio ali, né? Tá meio ali não, tá totalmente ali, né? O rico, o privilegiado, o branco, que tem o seu poder, então eles tentaram também trazer essa discrepância social. Mas, enfim, eu não sei se eles fazem de uma maneira muito óbvia ou muito batida, que pra mim não dá. Eu vou fazer coro aqui dessa falta de profundidade do roteiro, dessas simplificações que a série apresenta, né? Porque eu anotei aqui alguns dos temas que a série se propõe a abordar, alguns já mencionados aqui no programa, e a lista é interminável, porque a gente tem, vamos lá, corrupção policial,
prostituição infantil, relações tóxicas familiares, alcoolismo e vício, homofobia, racismo. Ou seja, são muitos temas delicados e tem pouco compromisso em se aprofundar em cada um deles. Eu acho que a forma como esses temas aparecem ali, praticamente se enquadraria melhor num filme, porque como série que eu tenho ali 6 horas para desenvolver, isso fica de escanteio, a série deixa a desejar, né? Então, a sensação que dá é que ela não se decide. É para ser tenso, mas nunca vai exatamente com o dedo na ferida. E tem uma abordagem adocicada das coisas. No final, como vocês mencionaram também, vai ficar tudo bem. Entre aspas, né? Mas é como se o colorido dos fantoches, dos balões, o azul do Eric e também daquela cor meio lavada, que é azulada, mas sempre tem umas pitadas de colorido ali no meio, tivesse o tempo todo lembrando o espectador que vai dar certo no final, embora não dê tudo certo no final. A gente sabe que aqueles personagens aí estão carregando muito mais monstros internos do que a série está disposta a aprofundar. Isso acaba incomodando. Sabe uma coisa que me chamou a atenção, Lari? É o fato dela ser PG-16, classificação 16+, porque ela omite o que poderia ser mais pesado, né? Quando a gente tem o resgate das imagens da câmera de segurança, a gente sabe o que está acontecendo, a gente tem uma ideia, porque é uma cena difícil, mas a gente não tem muitos detalhes, né? Ela escolhe um enquadramento. Quando a gente tem um suicídio, por exemplo, a gente entende o que está acontecendo, mas não é mostrado explicitamente, né? A parte violenta também não. A parte onde poderia sair sangue também não. Então, assim, para mim é difícil de entender por que ela é 16+. Né, pela abordagem dos temas, pelo relacionamento gay que a gente tem ali, por que a Netflix foi por esse caminho com carinha de Disney, como a Maria mencionou aqui nos bastidores, né? Precisava? Pra mim não. Ela poderia ter abraçado um pouco mais esse lado e ido além, como a gente provavelmente veria se fosse uma série da HBO. Mas nessa coisa de subaproveitar temas, elementos, né, personagens, eu vou citar 2, gente. Primeiro, o Yusuf, do Bamar Kane, que é um ator senegalês, muito bom. Ele esteve em Io Capitano, né, filme indicado pela Itália para o último Oscar de filme internacional. Cara, ele tem praticamente 3, 4 cenas todas idênticas, né? São falas Ctrl+C, Ctrl+V, sendo que ele é o escapismo, né? O menino vai atrás dele. O que ele tem de encantamento? Tem uma arte diferente, né? Tem um traço, tem uma pichação linda. Cara, a pichação é flat, ela é simples, né, Maria? Se a gente pegar um spray e for ali na parede, a gente faz uma coroinha e um risco embaixo. Então não tem nada que a gente veja, nossa, um lado artístico, ele é mágico, ele é fantástico, o menino vai atrás dele porque vê uma figura paterna. Não tem nada nem que resvale nisso. Então acho que ele foi muito subaproveitado. E o outro, gente, é o Capitão Creep, né? Vivido pelo David Denman, que é um puta de um working man de Hollywood, né? A gente conheceu ele como Roy, marido da Pam, lá em The Office. Mas, cara, de lá pra cá, ele fez várias coisas muito legais, como Mad Men, 2 Homens e Meio, Como Defender um Assassino, True Detective, né? Mais recentemente a gente tem Logan Luke, que é um filmaço, Quebra-Cabeça, né? Mare of Easttown é um dos bons personagens da série lá da HBO, Loucas em Apuros, Chad. Então, assim, ele fez várias coisas legais e aqui, de novo, ele é um policial, capitão, que a gente vê que tem uma perninha ali na corrupção, mas que passa muito flat, com falas muito parecidas e sem um aprofundamento como a série pede, né? Então, Eric, apesar de tocar em pontos bem bacanas, e eu até ter ficado emocionado naquela reta final, Maria, mesmo com tantos ex-máquina acontecendo, ela perde a oportunidade de focar, né? A Lari trouxe 7, 8 temas, mas de focar em 1 ou 2 e trazer um aprofundamento, né? Como a gente vê em outras possibilidades. Retomando o que eu falei lá no começo, 6 episódios de 1 hora, gente, 6 horas. 6 horas são 3, 4 filmes inteiros. Dava pra trazer isso com mais aprofundamento. Ainda assim, pela média do que a gente tem visto de séries e minisséries da Netflix, Eric chamou a minha atenção, né? Tanto é que a gente optou por gravar aqui, passou na frente de outras coisas e tá falando sobre ela. Inclusive, não vi muita gente falando sobre Eric, né? O que me leva a crer, Lari, Marcudo, Maria, que a Netflix não fez nenhum tipo de campanha, né? Nenhum tipo de approach, mesmo tendo um cara do peso do Benedict Cumberbatch. Será que a própria Netflix não tá
né, apostando suas fichas e bancando uma série como essa, né? O que eu queria ainda pontuar é que a cena que o Edgar assume que ele fugiu, sendo que a gente estava vindo naquela expectativa de ver o que aconteceu no momento, deu muita preguiça. Eu falei, gente, não é possível que ele vai entregar desse jeito. Ah, por que você me seguiu? Ou seja, tipo, o cara não foi sequestrado, ele não tá nesse pânico todo que a gente tava pensando até então. Isso foi muito frustrante também. E ele passa um tempo no esgoto, né, que, cara, tá longe de ser um lugar aprazível, com a galera fumando crack ali do lado dele. Felizão, não tem uma cama, gente, não tem uma rosquinha. Ele tá desenhando na parede, coloridinha, como se ele tivesse uma iluminação de estúdio pra fazer aquele puta desenho elaborado naquela parede cavernosa. Não tem magia, não tem fantasia. Porra, o pai e a mãe preocupadaça, a polícia inteira atrás do moleque e o moleque lá no esgotão, tranquileba. Porra, Marcudo, isso é difícil comprar, vai. Mas aí, aquele esgoto que meio que parece um inferno na hora que o Vincent chega lá, né, tudo vermelho e tal, é um lugar que ele tava livre da onde era o inferno da vida dele, que era a casa dele, né, os pais dele brigando, aquela coisa toda, era um inferno pra ele, então o esgoto tava muito mais fácil pra ele viver. Por um período curto, né, e uma criança tinha 11 anos, ficou 2, 3 dias lá, não sei, ficasse um mês lá ia ser diferente, mas até aquele momento era um alívio pra ele. Acho que dá até pra entender essa parte. Ele tava comendo aquele potão de frangão lá, que ele tava comendo melhor que todo mundo lá embaixo. E ele pergunta da mãe no começo, é muito confuso isso, gente. Ele tranca a porta com medo, o cara bota o medo dele ali em jogo, sabe? E ele tá lá desenhando. Não sei, pra mim não funciona. Eu acho que em relação a esse Cidade de Ombros, eu acho que a Netflix mesmo se esperou aquela propaganda orgânica que acontece muito com as séries da Netflix, né? Aconteceu, por exemplo, com Bebê Rena, né? Ela como chegou ali, sem grandes nomes, e aí um assiste, fica obcecado e vai. Então, acho que a Netflix, ela às vezes se apoia muito nisso, porque ela sabe o tamanho dela, né? Ela sabe o burburinho que ela faz, e aí ela tinha esse grande nome na capa da sua divulgação, que é o Benedict Cumberbatch. Então, eu acho que ela se apoiou um pouco nisso e ficou esperando ela crescer meio organicamente. Ô Maria, mas pra você também, pra Lara e pro Marcudo, eu também gosto muito do Benedict Cumberbatch, não lembro dele ter errado feio, né, acho que a carreira dele, ele já fez de um tudo, eu gosto do super-herói dele na Marvel, Doutor Estranho, gosto muito do vilão que ele faz em Star Trek, é um baita de um vilão, ele vai super bem no drama, ele já fez filme de Oscar, apesar de ele próprio nunca ter ganhado um Oscar, é um ator de primeiro escalão, né, um ator, cara, assim como você, Maria, desde Sherlock, eu super acompanho ele. Eu só não sei se ele tem esse star power todo, sabe? Puta, a série tem o Benedito, então eu vou ver. Será o Benedito, Marcudo? Não é possível que tu meteu essa, mano. Não sei se ele tem todo esse star power, mas a série tem seus chamativos além dele, né? Tem a questão do boneco tá na divulgação, é uma coisa que chama atenção de qualquer forma. Eu não acho que ele tenha o star power desse tipo, assim, comparando com um Brad Pitt e um Tom Cruise da vida, mas eu também não acho que a Netflix busque por atores com esse super star power, sabe? Ou é uma produção do estilo Bridgerton, mais morna, sabe? Ou algo polêmico que se relaciona com a vida real e que as pessoas questionem e façam relações com aquilo que acontece na vida mesmo, como foi com o Bebê Rena. Porque Ripley foi a mesma história. Ele não tem um super chamariz e as pessoas não continuaram falando, e é uma série sensacional. Então é meio... depende do estilo da polêmica ou da vibe soft que a maioria das coisas que a Netflix apresenta tem. Meus queridos, antes da gente passar para as nossas notinhas aqui, eu quero propor 2 dedinhos de prosa sobre minissérie, gente. Até porque, né, vocês mencionaram aqui Ripley e eu acho que tem um paninho pra manga. Olha, com uma certa crise criativa das séries, acompanhada da mudança de comportamento de quem consome, né, gente? Vocês acham que as minisséries são uma solução, né? São um caminho? Antes mesmo de vocês darem o play, quando vocês entram sabendo que tem 6, 8 capítulos e é isso, né? A história já encerra, vocês ficam mais animados pra assistir, pra investir naquilo, Lari?
Ah, eu fico. Dá uma super animada pra começar, ainda mais quando é minissérie, tá? Algo redondinho, início, meio e fim ali, sem a promessa de ter que esperar outro ano pra continuar assistindo, e aí no meio do caminho esquecer metade das coisas, perder o fôlego pra continuar e deixar marinando a vida toda, né? A gente nunca mais volta. Mas eu quero aproveitar aqui pra problematizar um pouquinho mais. Porque por mais que eu goste de séries com menos capítulos, né, eu acho que isso reflete também a demanda frenética de produção que a gente está vivendo. Cada semana tem coisa nova e passou 1, 2 semanas, parece que aquilo lá ficou velho. E isso, na minha opinião, é uma produção em série equivocada, quase desenfreada. E tem hoje essa premissa de que tem que ter coisa nova o tempo todo e se a gente bobear, perdeu, ficou velho, é passado em instantes. Então, nesse sentido, as produtoras, como aqui no caso a dona Netflix, elas têm que reduzir o tamanho para viabilizar mais produções. Eu acho que poderia ser mais lento esses lançamentos. Obviamente, eu sei que trata-se de um negócio, mas tem tanta coisa nessa nossa lista interminável de filmes e séries que a gente quer assistir e é impossível, a gente sabe, é impossível dar conta de tudo. Nessa ânsia, às vezes a gente só dá o play para não perder a conversa, mas a gente acaba perdendo tempo com coisa ruim. Eu acho que vale reflexão nesse sentido também. Bom debate, hein, Marcudo? Eu não sei se o fato de ser uma minissérie faz tanta diferença assim. Quando tem 2, 3 episódios, ok, mas na maioria dos casos, as minisséries têm a duração de uma temporada normal de série, né? A própria Eric, assim, são 6 episódios de 1 hora, tem muita temporada de série com isso, tem muita minissérie com 10 episódios de 1 hora, tem muita série que eu vi uma temporada e abandonei, então pra mim virou mini. E pior, né? Tem produção anunciada como minissérie que faz sucesso e vira série, que nem Shogun. Então eu acho que isso não faz muita diferença. O que vai definir se eu vou assistir ou não é a qualidade da produção e da história. Foi um bom statement, mas eu particularmente gosto de saber que é uma minissérie, porque e não é nem pelo fato de tem que esperar uma segunda temporada para concluir, mas é porque eu penso que a pessoa ali ela já desenvolveu uma história fechada, coesa, que não necessariamente é verdade estamos vendo aqui, né? Mas voltando aqui, gente, para as minisséries, eu vou mencionar algumas aí dos últimos anos, só pra gente entender, né, pra gente ver como talvez as melhores produções que a gente tem, com algumas exceções, são minisséries, né? A gente falou super bem aqui de Ripley, eu trouxe Mare of Easttown, né? A gente pode lembrar de Inacreditável, Gambito da Rainha, Maid, The Night Of, né, Marcudo, que a gente sempre fala, Olhos que Condenam, Treta, né, Devs, Maniac, Estação 11, né, Big Little Lies, né, que, enfim, é um asterisco para falar sobre ela, mas tudo bem. Objetos Cortantes, A Escada, I Know This Much Is True, Inventando Anna, It's a Sign, a própria Watchmen. Então, assim, tem muitas produções excelentes com começo, meio e fim, que em uma temporada você resolve e aí você vai falar sobre ela, né? Não tem essa obrigação de continuar. Então eu tô muito com a Lari nesse sentido. Tem exceções, e Succession tá aí pra comprovar. Mas a grande maioria das séries, a gente vê as pessoas querendo voltar pra um lugar quentinho, né? Um lugar de acolhimento. Puta, eu já vi aquilo, deixa eu ver mais uma, né? Deixa eu ver mais uma. Eu vejo a Babi em casa vendo Grey's Anatomy de novo. Tudo bem que ela chegou atrasada, mas de novo eu falo assim, ô Babi, até eu que não assisto, vendo desgueio assim, enquanto cozinho, já entendi o que aconteceu, por que eles estão de novo, né, nessa coisa de novela interminável. Então eu gosto quando a coisa é mais curtinha e mais bem resolvida. Então eu acho isso, essa coisa de sequência, de continuar, é uma coisa muito perigosa, porque muitas continuam porque tem fandom. Não é porque é boa, mas porque tem aquele público que ama, que consome, que tá ansioso pra voltar e assistir mais uma temporada de Bridgerton. Eu amei o episódio de vocês gravando sobre a guerra dos streamings e, cara, eu salvaria muito a Netflix. Ela atende qualquer coisa. Você pode assistir uma desgraça profunda ali dentro, como você também pode assistir um dorama, uma novelinha da China, um reality show porcaria, Ilhados com a Sogra, que é delicioso. Então você tem de tudo ali dentro. Então eu acho que ela quer isso, ela quer poder atingir, ela quer estar no topo do mercado de streamings e eu acho que é por isso que ela lança tanta coisa, faz tanta coisa e vai testando. Gente, tudo muito bom, tudo muito bem, mas chegou a hora da gente dar as nossas notinhas por aqui, hein? Quero saber de 0 a 100 quantas
Poltronas Amarelas vocês dão pra Eric? Minissérie em 6 capítulos que tá esperando todo mundo lá no Tudum. Tanto vocês que estão comigo aqui na mesa, quanto você aí do lado. Depois deixa nos comentários que eu quero saber a nota de vocês. Conta aí pra gente, Lariposa. Eu vou dar 60 poltronas amarelas, vai passar de ano, porque por mais que não seja aquela obra-prima, é melhor do que muita coisa que a gente acaba dando play ali na Netflix, acho que vale conferir. Olha, como eu disse, é uma série com os problemas de roteiro, mas que conseguiu me prender, tratou de temas interessantes, tem ótimas atuações. Vou deixar aqui com um pouquinho mais que a Lari, 65 poltronas amarelas. Eu vou ser um pouquinho do precipício, mas também nem tanto. Eu vou dar 50 poltronas, porque eu dei 45 para Imaculada e Eric faz um trabalho melhor, vamos ser sinceros. Vou subir um pouquinho a média aqui, tá? Vou deixar a Eric com 74 poltronas amarelas. Muito bem, queridos, consultando a calculadora do Senta Que Lá Vem Spoiler, ficamos com a média de 62 poltronas amarelas para Eric. E é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui. Sempre lembrando que no Senta Que Lá Vem Spoiler, todo mundo é bem-vindo e tem voz ativa, hein? Deixe seu comentário no nosso Instagram ou no Spotify, que a gente lê todos por aqui e vai adorar saber a sua opinião sobre Eric. Certo, Maria? Certo, pessoal. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Um beijo, turma! É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima. Olha, pessoal, a resenha do SQLVS já vai continuar, mas essa breve paradinha tem um motivo nobre. Divulgar algumas empresas que estão direcionando esforços para ajudar o Rio Grande do Sul e estão com a gente nessa. É isso aí, 100% do que a gente arrecadar com essa parceria vai ser doado para o combate às enchentes e cuidar com as pessoas desabrigadas. Por isso, queridos, a gente deixa um caloroso abraço e recomenda com força. Olha, gente, a EBAC, Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, está com diversos cursos profissionalizantes online que você acessa lá no ebaconline.com.br ou lá no Instagram, @e.b.a.c, e a gente deixa um forte abraço pro Lucas, pra Gabriela e pra Brenda. Tamo junto. Também tá com a gente a Júlio Okubo, a joalheria que se reinventa a cada ano com peças exclusivas para todas as idades. Vale a pena dar um pulo no Instagram, Júlio Okubo. Okubo soletra O-K-U-B-O. Um salve pro Maurício, que toca o dia a dia por lá e tem ajudado demais o pessoal do Sul. Vamos agora aqui, gente, com a Pet Passaporte, uma empresa muito bacana de planejamento e assessoria para viagens internacionais com cães e gatinhos. A Fernanda Bona é um amor e faz absolutamente tudo que você precisa. Eu mesmo já testei e aprovei. O @ deles lá no Instagram é Pet Passaporte. E agora vem a Pangeia, moda com estilo, conforto e autenticidade. Tá sempre rolando coleção nova lá no Instagram, @Pangeia. Pangeia com G, tá, pessoal? Um alô carinhoso para Diérica. Gente, a Bres Clínica Odontológica fica na cidade de São Paulo e conta com uma equipe completíssima liderada pela doutora Alice Bressani, que além de uma dentista de mão cheia, canta melhor que a Sandy, viu? Comece a sua revolução bucal visitando aí o @Bres, BRESS, Clínica Odontológica. O Estúdio Q13 é um hub criativo multilingüe com várias gerações para pensar no seu negócio. Eles prestam serviços de design gráfico, marketing, arquitetura e cinema, olha só. Dá um pulo no Instagram, estúdio.q13, estúdio com S mudo, tá? Um grande abraço para Lília, para Nina, para Mariana e para o João Pedro. Boa, Marcudo. Olha só, o Verdazo é uma mídia alternativa da grande Sociedade Esportiva Palmeiras, que há quase 20 anos cobre o dia a dia do clube aí com matérias, lives e muito amor envolvido. Basta você digitar Verdazo com 2 Zs, que você encontra lá o trabalho do Conrado e grande companhia por aí. Avante palestra. A Evolux é uma startup que ajuda empresas a transformar dados tributários em estratégias corporativas por meio de análise avançada, compliance fiscal personalizado e automação de processos. Vale a pena acessar o www.evolux.app, Evolux com 2 L's e X no final. E conhecer o trabalho do Gabriel Araújo, um profissional diferenciado que a gente conhece e confia.
Gente, vamos aqui agora com a Tudo de Veterinária, loja virtual feita por e para veterinários e também pet lovers. Acesse aí o www.tudo.vet.br que você encontra aí acessórios para deixar sua rotina muito mais divertida, e um beijo muito carinhoso aí para nossa Babi Gotardo. A Amazonic Soul é uma empresa de artesanato focada em braceletes com produtos desenvolvidos por artesãs da Amazônia, sempre de forma sustentável. Olha só que legal. Fica a dica do site amazonicsoul.com e do Instagram AmazonicSoulBR, Amazonic com K no final e Soul S-O-U-L. Dá um pulo lá. Vamos lá, gente. A M2 Tracker Condomínios é a solução de gerenciamento de encomendas e correspondências que está revolucionando a maneira de receber encomendas em condomínios residenciais, viu? Você, querido ouvinte, que é síndico e amigo do Tim Maia, pode acessar o www.m2mensageria.com.br agora mesmo e solicitar uma demonstração. E ó, a M2 Tracker Condomínios é um produto M2 Mensageria, solução de ponto a ponto. A Psicólogos Brasil realiza atendimento psicológico clínico para brasileiros que vivem fora do Brasil, um serviço super importante que vem sendo cada vez mais requisitado. Se você é essa pessoa ou conhece alguém que precisa, dá um pulo lá no psicologosbr.com, sem BR no final, e fala com os psicólogos Marco Antônio Nicoletti e André Mauruto. Gente, a Yude é uma agência de vanguarda liderada pela Thaís, que apoia marcas que querem se posicionar de forma consistente com estratégias de marketing e também de conteúdo. Vai lá no @yude.agência conhecer mais. Yude, que parece o nosso amigo do PlayStation, mas se escreve você em inglês, You, com um D mudo no final, e o resultado é Yude, vale a pena conhecer. E a Sônica Podcasts, a produtora e consultoria de podcasts que possibilita você gravar de onde quiser e com quem quiser. Vale a pena acessar o sonicapodcasts.com e conhecer. Beijo pra galera da Sônica, que é responsável aqui pelas quase 400 edições do SQL VS. E lembrando que todos os contatos estão também na descrição desse episódio, tá? Recado dado, segue aí, pessoal. Neste programa e em quase todos os outros, utilizamos áudios de Casimiro, Choque de Cultura, Isabela Boscov, Medo e Delírio em Brasília, Vai Dar Namoro e The Office. E se você gosta do SQLVS, conhece alguém que quer criar o seu próprio podcast, faça como a gente aqui. Acesse sonicapodcasts.com e manda um zap que o pessoal lá, ó, é gente boa demais. Valeu, beijo, fui!